No ar, na Web Rádio Pés de Cristo, o programa Domingo com Cristo, com Marco Antônio. É isso aí, essa é a Rádio Pés de Cristo, a rádio da paróquia Espírito Santo de São José dos Campos. Uma boa noite para você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo. Queria aproveitar e mandar um super abraço, né, para Juliana, lá que está ouvindo a Rádio Pés de Cristo, a minha esposa, né, juntamente com a minha mãe, a Maria Aparecida, também ouvindo a Rádio Pés de Cristo, lá em casa, né, curtindo aí o programa Domingo com Cristo. E queria aproveitar também e mandar um abraço, né, para o nosso querido Jefferson Borges, conectado aí também, ligadinho no programa Domingo com Cristo. Lembrando você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo, você que sempre acompanha o programa Domingo com Cristo, ó, desde já, eu já convido você então a ficar conectado aí, porque agora é o momento. É o momento mais gostoso do programa, né? É o momento onde você vai acolher aquilo que o Senhor quer falar. Web Rádio Pés de Cristo está apresentando o programa Domingo com Cristo, com Marco Antônio. É isso aí, hein? Estou aqui com, né, o meu irmão aqui, o nosso querido Padre Benedito, né? Ele que é da paróquia Nossa Senhora do Guadalupe, lá de Jacareí, né? Ele que veio nessa noite hoje trazer a poderosa palavra de Deus para a gente. Padre Benedito, uma boa noite para você, seja bem-vindo à Rádio Pés de Cristo, à Paróquia Espírito Santo. Boa noite, Marcos, boa noite aos irmãos e irmãs da Rádio Pés de Cristo. Boa noite a todos que estão sintonizados conosco. Que Deus abençoe, que Deus derrame muitas bênçãos, muitas graças na vida de todos. É isso aí. Ô Padre Benedito, eu queria que você se apresentasse, né, para os nossos ouvintes, né, porque ainda tem muitas pessoas que participam, inclusive tem muita gente aqui, né, de vários lugares, tem pessoal de São José dos Campos, né, Rio Grande do Norte, muita gente que são, muitos ouvintes novos também que estão, que participam aqui há muito tempo, né, na Rádio Pés de Cristo, mas ainda não te conhece, né? E também tem muitos que te conhecem, mas eu queria que você fizesse uma apresentação, né? Quem é o Padre Benedito? Então, eu, Padre Benedito, sou vigário paroquial na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Jacareí. E o meu pároco, Padre Rodolfo José Barbosa, conhecido como Padre Rodolfinho. E eu trabalho nessa paróquia, exerço meu sacerdote nesta paróquia já há 3 anos, 4 anos, contando com 1 ano de estágio pastoral, né? Me ordenei e já fui nomeado como vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. E estou ali a serviço da comunidade, a serviço da igreja. É isso aí. Já faz 3 anos, né? 3 anos de ordenação sacerdotal. 3 anos, né? Faz bastante tempo já, né? Já Isso. Passa rápido, né? Inclusive, os ouvintes que não sabem, né? O Padre Benedito ele foi ordenado padre aqui na Paróquia Espírito Santo, né? Isso. Ordenado diácono e padre aqui na Paróquia Espírito Santo. Eu sou filho da paróquia, minha paróquia de origem. É isso aí, então, os ouvintes da Rádio Pés de Cristo aí. Ô Padre Benedito, eu queria que você falasse também, você faz parte lá, né, que você falou, é vigário lá da paróquia Nossa Senhora do Guadalupe, né? Isso. Quais os horários lá de missa lá da paróquia? Nós temos lá a Santa Missa, terça-feira, 19h30, quarta-feira, às 7 horas da manhã, quinta-feira, às 19h30, sexta-feira, às 7 horas da manhã, sábado, às 19 horas, domingo às 9 da manhã e 19 horas, né? Tem esses horários na matriz, nas diversas comunidades, depende onde a pessoa estiver, onde for mais perto para ela participar, né? Inclusive lá também tem muita, como você falou, tem muita capela, né? Sim, temos 9 comunidades, né? 9 comunidades. É isso aí, então. Aos ouvintes da Rádio Pés de Cristo, né? Que sentem-se principalmente o pessoal que mora aqui na região, né, de São José dos Campos, Caçapava, né, que tem essa vontade de conhecer um pouco lá participar da Santa Missa, né, conhecer um pouco da comunidade lá da
da paróquia Nossa Senhora do Guadalupe, né? Sinta-se convidado. E ontem o nosso Papa, né, visitando o México, onde ele celebrou a Santa Missa no Santuário de Guadalupe, né, de Nossa Senhora de Guadalupe. Então é uma alegria muito grande para nós, da paróquia. Ontem foi a missa, foi ontem mesmo que ele esteve no México, né? Está ainda no México, lá, tá né, ainda, onde né? foi a Santa Missa, né? Lá no Santuário de Guadalupe. É isso aí, a viagem do Papa, né? Olha que é uma bênção, né? E hoje vamos falar sobre a Quaresma, né? Isso. Nós vamos falar sobre Quaresma, tempo chamado à conversão. Quaresma, chamado à conversão. Aqui nós vamos concentrar mais nesse chamado à conversão. Na verdade, a nossa conversão, ela deve acontecer em todo momento, em todo lugar, em todas as situações, circunstâncias. A nossa penitência, os nossos esforços devem estar todos direcionados para a nossa conversão, para a nossa aproximação, nosso mergulho em Deus. E é isso aí, então, aos ouvintes da Rádio Pés de Cristo, né? Você que tem a sua palavra de Deus, né? A sua Bíblia, que você, se você estiver do seu lado, né? Que você tome posse para você acompanhar esse momento, né? Mas se você não tem a sua Bíblia, não tem problema, né? Você pode também pedir para o Senhor aí, né? Falar, Senhor, que nessa noite eu possa abrir, né? Os meus ouvidos espirituais, que eu possa acolher no meu coração hoje a palavra tua, Senhor, através hoje do momento da pregação. Ó Padre Benedito, então, o tema hoje então é Quaresma chamado à conversão. É isso aí. Então, olha, desde já então, sinta-se à vontade, tá bom? Eu passo a palavra para você, tá bom? Fica à vontade. Então, primeiramente, nós queremos colocar aqui que Deus é amor. Deus é bondade, Deus é misericórdia. Então esse chamado à conversão é a todos. Todos têm direito à conversão, todos têm direito à salvação, todos têm a obrigação de ajudar na conversão e na caminhada de cada um. Quaresma é uma palavra derivada do latim, significa quadragésima dias, 40º dia. 40º dia antes da Páscoa. Então é um período de preparação para a celebração anual do mistério pascal. Essa preparação, esses 40 dias, sem contar os domingos, né, que nos domingos nós não fazemos penitência, sacrifício, começa na quarta-feira de cinza e vai até amanhã da quinta-feira santa, com a celebração da bênção dos santos óleos. Aqui nós queremos colocar que nosso diálogo com Deus, para entender o que Deus quer nos dizer, a gente não pode se limitar somente à linguagem verbal. Na Bíblia, nós temos muitos símbolos que nos ajudam a entender o que Deus quer de nós, para que Ele nos chama, por que estamos aqui. Entender as adversidades, os desafios permitidos por Deus na nossa vida e para onde Ele quer que a gente vá, que a gente se direcione. A palavra Quaresma tem esse significado, essa dimensão penitencial de sacrifício, de conversão. E a conversão é todo dia, toda hora, em todo lugar, em todo momento, em todas as situações, circunstâncias. Todo o meu ser, toda a minha história deve estar contribuindo para a minha conversão, para a conversão do outro. Na Bíblia, o número 40 tem uma força simbólica. Ele significa tempo de caminhada, purificação, renovação espiritual. Temos alguns exemplos. A caminhada do povo de Deus no deserto, 40 anos de caminhada,
os 40 anos, ou melhor, os 40 dias e 40 noites que Moisés passou no Monte Sinai, 40 dias e 40 noites, a duração do dilúvio, 40 dias e 40 noites, os quais o profeta Elias, fortificado pelo pão assado e pela água, chegou ao Monte Horebe. Lembrando, mais uma vez, que esse número 40 quer significar a nossa caminhada em Deus. Números, símbolos, vêm em socorro da nossa linguagem verbal limitada. Então nós vamos ver símbolos, números e outros instrumentos que socorrem a nossa linguagem, nossa capacidade verbal de entendimento, de expressão limitada para se comunicar. Os 40 dias que o profeta Jonas pregou a penitência aos habitantes de Nínive. O próprio Jesus passou 40 dias no deserto lutando contra as tentações e preparando-se para a sua missão, que é o evangelho de hoje. No caso de Jesus, das citações anteriores, significa caminhada, purificação, sensibilidade à vontade de Deus, renovação espiritual, fortalecimento. No caso de Jesus aqui, que é Deus encarnado, aqui Jesus, nos 40 dias no deserto, de jejum, aqui significa Jesus se preparando para a missão. Jesus não é atingido pelo pecado, ele se submete à limitação humana, mas o pecado não o atinge. Então nós vemos aqui, voltando para nós que somos criaturas amadas de Deus, devemos lembrar que nós fomos concebidos na liberdade. Deus é amor. Se Ele é amor, Ele nos concebeu, nos criou, nos deu a vida na liberdade. E aí, nós, muitas vezes, usamos errado essa liberdade. Tomamos decisões pensadas, impensadas, emotivas, afetivas, efetivas, muitas vezes ignorando Deus, dobrando-se diante das nossas vaidades, as nossas teologias pessoais e ignorando Deus. E aí, depois nós nos encontramos nas angústias, nas tristezas e até nos revoltamos com Deus. E mesmo assim, Deus está sempre ali nos ouvindo. Apesar das nossas ingratidões, como nós podemos lembrar da parábola do filho pródigo, mas Deus está sempre ali, à beira do caminho, desejando ardentemente ver o nosso retorno. Como nós vemos o filho pródigo voltando. Aqui também conhecemos essa parábola como o Pai misericordioso. Então nós somos chamados a rever os nossos conceitos, as nossas definições relacional com Deus. Como que é a minha relação com Deus? Será que eu procuro obedecer a Deus? Será que eu me esforço para me abastecer? Neste momento, neste período da Quaresma, somos chamados, a igreja nos convida a mergulhar mais na palavra de Deus. Inclusive a palavra é a nossa força, sabedoria, conhecimento, é o nosso ar espiritual. Sem esse ar espiritual, a gente vai sendo sufocado pelo pecado.
a gente vai ignorando o outro, as necessidades do outro, a gente vai ignorando Deus. Então, não só esse momento de Quaresma, de preparação para a Páscoa, o grande dia, a ressurreição do Senhor, o grande dia, a maior de todas as festas da igreja, a maior de todas as celebrações. Então, vale a pena todos os nossos esforços. Nós não podemos esquecer que nós somos livres, mas continuamos sendo criaturas de Deus. Não somos nós deuses de nós mesmos. Somos criaturas livres. Porém, um dia Deus pedirá conta da nossa vida, dos nossos atos, das consequências das nossas escolhas. Cabe a cada um de nós. E somos chamados um a ajudar o outro nessa caminhada de conversão. Ninguém é autossuficiente. Ninguém deve ser prepotente. Ninguém deve ser prepotente, achando que não precisa do outro, pode caminhar sozinho. O pecado é mais forte do que a gente. O pecado é mais forte, muito mais forte. Por isso o próprio Jesus vai falar, vigiai e orai, a todo momento. Vai chamar a atenção dos discípulos, ali um pouquinho de ingenuidade, né? Não puderam vigiar comigo 1 hora? Mas Deus entende, Deus sabe das nossas fraquezas, até dos nossos medos. O que não pode é a gente insistir neles, né? A preguiça é mãe dos pecados. O orgulho é o pai de todos os pecados. Então, se a gente tem preguiça de buscar, de se fortalecer, de se alimentar, se a gente não se considera, se a gente não se reconhece pecador, dependente, necessitado de Deus, então nós estamos nos dobrando diante do Pai dos pecados. O pai dos pecados, o orgulho. O orgulho. E nós vemos lá no Antigo Testamento a caminhada do povo de Deus. Os grandes patriarcas, profetas, homens de Deus, que deixaram os seus exemplos para nós, exemplo para a nossa conversão, e depois seguindo no Novo Testamento, já com a presença do Messias, agora a humanidade resgatada pelo sacrifício de Cristo. Jesus vai falar ao Pai, Pai, que eu não perca nenhum, Pai. Que eu não perca nenhum. O maior desejo de Deus é que todos se salvem. Todos. Todos. Deus só tem uma coisa que Ele precisa do homem. Só tem uma coisa. Que Ele depende do ser humano. É para ser salvo. O homem só pode ser salvo se ele permitir que Deus entre. Se ele não permitir, Deus não invade o coração do ser humano, da sua criatura. Porque isso seria contraditório. Aquele que é amor, bondade, misericórdia, a prova disso é que o próprio Deus se submete à liberdade humana que Ele mesmo deu. Portanto, as grandezas na nossa vida, vinda do amor de Deus, na nossa liberdade, isso significa
que Deus só confia grandezas à sua criatura amada. E é impressionante que nós não percebemos a nossa dignidade diante de Deus. Nós, de imagem e semelhança de Deus, no batismo, nós passamos a uma dignidade ainda maior. Dignidade de filhos adotivos de Deus. Por isso, essa kênose do pai no filho, ou seja, esse rebaixamento de Jesus, que vem, se humilha, se encarna, assume a limitação, a pequenez humana, não deixa de ser Deus, mas não usa o seu poder, o ser igual a Deus, para resolver, para se livrar das perseguições, das incompreensões, das calúnias. Então, Deus faz de tudo para chamar a nossa atenção. Você que está nos ouvindo, quais as suas preocupações? Quais as suas dificuldades? Procure a Deus, mergulhe no coração de Deus, procure a igreja, se oriente na igreja, não deixe as dores, as angústias, as dificuldades, os problemas, não deixe eles comandarem a sua vida. Procure a igreja, o padre, o diácono, na sua paróquia, e outras tantas lideranças que podem te ajudar. Não fique vivendo em cima de uma desesperança. Não deixe se dirigir por uma desesperança, por uma incredulidade. Inclusive, a incredulidade, a desesperança, são pecados mortais, graves. Então, não deixe chegar nesse ponto. Procure, converse, para que você retome a sua caminhada. Olhe para a cruz, perceba na cruz o quanto Deus te ama. Olhe para a cruz. Observe a cruz. Um Deus que faz isso por você. Percebamos nós como que o chamado à conversão é uma coisa séria. Somos limitados. Somos pecadores, sim. Somos pecadores. Não somos invulneráveis. Não somos imaculados. Por isso Jesus deixou o sacramento da confissão, da penitência. Mas temos que fazer a nossa parte. Na oração, se abastecer da palavra de Deus, ouvir, mergulhar na palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. Somente uma vida de boa intenção, querer caminhar somente na boa intenção, é impossível. Nesta quaresma, mas durante todo o ano, todo dia, nós somos chamados a nos alimentar da palavra de Deus. Nada sobrevive, ninguém sobrevive sem a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus. Ninguém. Muitas vezes nós ignoramos a palavra,
este nosso alimento, essa nossa força e sabedoria para a nossa caminhada de fé, de conversão. A palavra que nos ensina a perdoar, nos ensina a amar de verdade. Não adianta eu querer caminhar em Deus sem amar. É impossível. Sem amar, sem perdoar. É impossível. É impossível. A liturgia coloca-nos momentos, períodos do ano litúrgico, momentos, chamamentos fortes para a nossa conversão, para o nosso crescimento. Mas a gente tem momentos, o Natal, agora a Semana Santa. Às vezes nós nos encontramos diante de momentos fortes, mas não adianta a gente se emocionar, até chorar, mas o coração não derrama uma lágrima. Eu preciso chorar com o coração e não com os olhos. Eu preciso deixar Deus lavar o meu coração com a água e o sangue que sai do coração partido pela lança, coração de Jesus. Buscai-me enquanto eu deixo me achar. É o que Jesus nos pede. É o que Jesus implora a cada um de nós. Que como será que eu estou levando a minha vida? Será que você, eu, nós, aqui falamos para todos nós, né? Ninguém é mais bonito que ninguém, ninguém é invulnerável, perfeito. Somos convidados a ser santos. Não somos perfeitos, somos convidados à perfeição, ou seja, sede perfeito como o Pai, ou seja, estejamos nós em comunhão de amor com o Pai. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, vamos estender as mãos para o nosso irmão, ajudando-o na sua caminhada. Vamos emprestar o nosso ombro para que ele chore, desabafe. Vamos emprestar o nosso ouvido para escutar os seus clamores, as suas súplicas. Deus nos chama a sensibilidade, a docilidade. Muitas vezes nós nos encontramos egoístas, insensíveis, só temos olhos para o nosso umbigo. É impressionante. Nem percebemos a dor do outro, só vemos a nossa dor. E muitas vezes nós a colocamos como a maior de todas. Nem lembramos que tem muitas e muitas pessoas com dores infinitamente maiores. Isso é o pecado do orgulho, o pecado da insensibilidade. Mas Deus é misericórdia, meu querido, minha querida. Deus te ama muito, sabia? Deus te ama muito. Por isso esse momento de chamado, esse convite da quaresma, essa preparação. A quaresma é uma preparação para a Páscoa. É um pedido, é um clamor a Deus. É o propósito que nós devemos todos assumir.
um clamor a Deus para que Ele nos torne mais sensíveis, mais dóceis ao outro, à dor do outro. Nós, para a nossa caminhada, nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. Aqui no Salmo 1, Salmo 1, nós temos essa bela escrita aqui do salmista. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se alegra no serviço do Senhor e medita sua lei, sua palavra, dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo que empreende, prospera. Os ímpios, os fariseus, não são assim, mas são como a palha seca que o vento leva de um lado para o outro. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o caminho dos ímpios leva à perdição. Agora, nós também podemos ser teólogos, doutores na palavra de Deus, sábios, entendidos, mas como estamos vendo na campanha da fraternidade, não só nesse momento, mas todo dia, toda hora, em todo lugar, somos chamados a usar os instrumentos de amor que Deus nos dá, para estar em sintonia, em comunhão com Ele. Instrumento da oração, da esmola, instrumento do jejum. A oração, vigiai e orai, para estarmos em comunhão com Deus. O jejum, para disciplinar os nossos sentidos, os nossos apetites, as nossas paixões. Uma paixão é boa se ela me aproxima de Deus, senão ela está contra Deus. Cada um de nós devemos nos questionar. Uma paixão, um afeto é bom se ele me aproxima de Deus, se o que vem dele saiu do coração de Deus. Então nós precisamos usar os instrumentos que Deus nos dá. A oração, o jejum, disciplinando os nossos apetites espirituais, disciplinando as nossas atividades, a nossa vontade, a nossa liberdade. Tem vários tipos de jejuns, vários tipos. Eu posso fazer jejum de alimento, eu posso fazer jejum de alguns divertimentos que eu gosto. Eu vou me penitenciar, vou me privar de tal atividade em benefício dos meus irmãos. Por exemplo, eu vou deixar de comer tal coisa que eu adoro. Eu adoro arroz. Eu vou ficar um mês, esses 40 dias da quaresma, sem comer arroz. Eu vou oferecer aos desempregados. E este alimento, eu, olhando na minha despensa, eu vou ajudar, procurar ver um irmão que está necessitado, desempregado.
vou fazer a minha doação. E outros esforços, vigiar mais a língua, questão da fofoca, da murmuração, da mentira. Enfim, esforços diversos que nós podemos fazer em prol da santidade, da caridade. Então nós temos a oração, o jejum, a esmola. A prática da caridade. Levar ao outro uma assistência material, uma assistência espiritual, as obras de misericórdia, as obras de misericórdia espirituais e corporais. As obras corporais, dar de comer aos famintos, dar de beber aos que têm sede, vestir os nus, acolher os estrangeiros, visitar os enfermos, visitar os encarcerados, sepultar os mortos. As obras espirituais, aconselhar os duvidosos, ensinar os ignorantes, admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar com paciência as injustiças, rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Em 1 Coríntios 13, nós vemos ali São Paulo falando-nos da excelência da caridade. A caridade, outro instrumento, inclusive a caridade é o instrumento-chefe de todos para a eternidade em Deus. Em 1 Coríntios 13, nós vemos falar da excelência da caridade, onde diz assim: você pode falar a língua dos anjos e dos homens? Você pode dar o seu corpo em sacrifício ao seu próximo para ser queimado? Você pode dar as suas riquezas em benefício do pobre? Muitas vezes como assistencialismo. Você pode ter as sabedorias da palavra, conhecer a palavra, mas se não colocar em prática, se não houver caridade nas ações, nada vale. A sabedoria teológica e espiritual, o seu conhecimento das coisas de Deus, ou outros conhecimentos seculares, humanos, todo conhecimento, toda autoridade, toda sabedoria, se não estiver a serviço do amor, da caridade, de nada vale. Ali é colocado para nós que somente a caridade vai prevalecer. A caridade é o amor. O amor jamais se acaba. Por isso, somos chamados a uma conversão real, verdadeira. Não paremos nas nossas limitações, nos nossos medos, porque Deus, o Senhor está conosco, Ele está nos dando força, sabedoria. Ele nos dirige, o Espírito Santo nos dá sabedoria. São justamente aqueles que aparentemente são incapazes, são esses que Deus usa para confundir os poderosos, os doutores, os grandes, que se acham superiores. Deus só fala quando o homem se cala. Então precisamos trabalhar a nossa confiança em Deus, para que aumente a nossa disposição para a conversão. Nós poderíamos ficar aqui tempo conversando. Deus é bondade, Ele coloca diante de nós inúmeros instrumentos relacional com Ele, com o próximo, tudo em benefício. Todos eles
acenando para a conversão, para a caridade, levando-nos de volta a Deus, através das obras de caridade, das penitências, através do perdão, do sacramento da confissão. Quanto tempo faz que você não confessa? Quanto tempo? Procure. Não deixe para amanhã. Não brinquemos com a misericórdia de Deus. Deus é amor. Deus não está apontando o dedo para nós. Ele sempre está estendendo as mãos. Deus é misericórdia. Deus é bondade. Nós é que somos ingratos com Deus. E aí, muitas vezes, reproduzimos essa ingratidão nas pessoas, no nosso relacionamento com as pessoas. Deus nos ama tanto. Deus nos ama tanto. É só a gente olhar para a cruz, entender o que significa este mistério. Amanhã, a hora que você levantar de manhã, dobre o joelho, peça a Deus força e sabedoria. Primeiramente, agradeça a Deus por mais um dia de vida. E peça a Deus força e sabedoria para que o seu dia seja a presença de Deus na vida das pessoas com que você se relaciona, vai se relacionar durante o dia, vai se encontrar. Isto é conversão. É a gente trabalhar o ser presença de Deus na vida das pessoas. É fácil? Não. Por isso nós precisamos sempre nos abastecer na palavra de Deus. Na escuta. Não é fácil. A gente tem que passar por cima dos nossos orgulhos. Ou melhor, passar por cima do nosso orgulho, das nossas ingratidões, das nossas vaidades. Tem que passar por cima. Não dá para dividir. Não dá para dividir o coração. Você consegue, nós conseguimos, em Deus. Nós conseguimos. Só é possível com Ele. Não desanime. Não deixe a tristeza, a incredulidade, a desesperança comandarem a sua vida. Deus está ali. Ele te ama demais. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. A cruz é a consequência da fidelidade de Jesus. Levando o nosso olhar para além da cruz, nós vemos a motivação. E a motivação se chama amor. Por isso Jesus vai falar: a minha alegria está em fazer a vontade do Pai. Que você tenha uma santa noite, uma noite abençoada, um santo descanso, uma santa semana. Que Deus te abençoe no seu trabalho, nos seus estudos, nas suas atividades. Seja a presença de Deus, sinta-se renovado, renovada. Que Deus te abençoe. Quero deixar aqui um abraço para você. Não deixe a tristeza comandar a sua vida. Você tem Deus, que é amor, que quer te pegar pela mão. Que Deus te abençoe.
Que Deus te guarde, que Deus te guie. Quero te dar o que eu tenho de mais precioso, a minha bênção sacerdotal. Irmãos e irmãs queridos, que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Poder de Deus em minha vida foi mais uma prova de amor por mim. Jesus, seu amor é grande e capaz de transformar qualquer rocha no teu coração. Se tua vida está vazia, se tua vida está vazia, Ele a encherá. Deus é solução para ti, te dá motivo para viver. Tu que anda sem motivo para viver, Deus quer te dar a salvação. Deus quer te dar o seu perdão. Deus quer te dar a salvação. Deus quer te dar o seu perdão, porque somente nele há solução. Deixa aquele que te ama fazer uma obra em ti, te dará a alegria que precisa para sempre sorrir, te conduzirá a um caminho que te fará sempre feliz, e terá a paz e o amor, e terá a vida que é Cristo. Deus é solução para ti, te dá motivo para viver. Tu que anda sem motivo para viver, Deus quer te dar a salvação. Deus quer te dar o seu perdão. Deus quer te dar a salvação. Deus quer te dar o seu perdão, e somente nele há solução. Porque somente nele há solução. Web Rádio Pés de Cristo está apresentando o programa Domingo com Cristo, com Marco Antônio. Essa é a Rádio Pés de Cristo, a rádio da paróquia Espírito Santo. Ó, seguinte, né? Tem a velhinha aqui, né? A nossa, que faz teatrinho aqui, né? Na missa das 10, né? Nas 10 da manhã. Ela tá perguntando aqui, a pergunta que ela fez aqui. E ela fala aqui que na quaresma não pode falar palavrão, né? Igual as crianças, bem conectadas aí no programa dela, né? Certo. E ela fala aqui que a gente tem que sempre policiar, né? Na verdade, como eu falei aqui, a quaresma é o momento de penitência, o momento de fazer esforços para não pecar
não é só agora, mas o ano todo, né? Todo dia eu devo me policiar para não falar palavrão, como falou aí, como ela disse aí. Todo dia devo me policiar na vigilância através da oração, né? Que a nossa língua é para louvar, bem dizer a Deus, falar bem do outro, né? Não pode ser colocada a serviço do pecado, não só na quaresma, mas esse é um momento forte de conscientização, né? E a conversão ela é diária, né? Todo dia, né? Isso é. Então é claro que são linguagens de profundidade, de intensidade para chamar a nossa atenção, porque na quaresma eu vou evitar de fazer fofoca. Eu vou evitar. Não, evitar de fazer fofoca, evitar de falar palavrão é o ano inteiro. Ou seja, a conversão é constante, todo dia. Tem que ter os nossos esforços em todo lugar, em todo momento. Em todo lugar, em todo momento, a gente vai estar sendo presença de Deus ou não. É verdade. Todo dia a gente tem que fazer sempre a conversão a partir da hora que a gente abre o coração para Deus, né? E deixa, né, Deus agir no nosso coração. A gente está ali todo dia lutando, né, contra o pecado. É um momento de conversão, uma vida nova, e um momento cada vez mais que a gente vai dizendo não para o pecado, a gente vai mantendo a aliança, né? Aliança com Deus cada vez mais unida, né? Porque o pecado ele quer romper essa aliança, né? E como ela falou aí, ela trabalha na catequese com as crianças, né? Então nós adultos, a todo momento nós estamos sendo alguma referência para as crianças, né? Tanto os educadores como os pais, os parentes em casa, né? Então é importante que a gente dê bom exemplo, porque às vezes a criança reproduz uma palavra errada porque ouviu de algum adulto, né? Então é importante que dê bom exemplo para as crianças, né? Não só os educadores, mas também os pais, os familiares. É isso aí. Essa é a Rádio Pés de Cristo, a rádio da paróquia Espírito Santo de São José dos Campos, né? E lembrando você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo, aí você que acompanha o programa Domingo com Cristo, olha, muito obrigado aí pela sua companhia, né? E esse é o programa Domingo com Cristo que vai ao ar todo domingo, das 18h30 até as 23 horas ao vivo. Padre Benedito, olha, muito obrigado aí pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Pés de Cristo, viu? Tá bem, obrigado. E eu queria só que você você falasse de novo pra gente, né? Só os horários aí da missa, né? O povo que principalmente até tem gente ali que mora até ou que está morador novo também na região ali, né? De Jacareí, que gostaria de estar sabendo dos horários da missa lá, né? Então, nós temos lá na Igreja Matriz Guadalupe horários e dias de missa. Na Matriz Guadalupe é terça-feira, 19h30, quarta-feira, às 7 da manhã, quinta-feira, às 19h30 e sexta-feira, a primeira sexta-feira, às 19h30, a segunda e a quarta e quinta, quando tiver, às 7 horas da manhã, a terceira sexta-feira, às 15 horas. Isso na Matriz. Ainda na Matriz, sábado, às 19 horas. Domingo, às 9 horas da manhã e 19 horas. Então, temos também nas comunidades, né? Nas comunidades, são várias comunidades, né? Aqui eu falei o horário só da Matriz, né? São várias comunidades ali, na região do Vila Branca, Jardim das Indústrias, né? Então, são várias comunidades. Ainda tem vários horários e dias de missa nas comunidades que a pessoa pode estar participando. É isso aí, então, os ouvintes da Rádio Pés de Cristo aí, né, sintam-se então convidados, né, a conhecer lá a paróquia, de modo especial também aos moradores novos, né, que estão morando na região por perto ali, né? Isso, ali na região do Vila Branca, e ali está
Está crescendo muito a comunidade ali. Ali no Vila Branca nós temos missa, não temos capela ali, né? A paróquia alugou um salão. Então lá nós temos missa primeiro sábado, terceiro sábado e quinto sábado às 17 horas. E ali é você e o Padre Rodolfo, né? Então bastante trabalho, né? É uma comunidade grande, cada vez crescendo mais, né? É por isso que a gente precisa rezar muito pelas vocações, para que o povo tenha cada vez mais sacerdotes, né? Para dar atenção, conduzir, conversar, né? E reze mesmo pelas vocações, que você pode ter uma vocação consagrada dentro da sua casa e às vezes você não sabe. Então reze pelas vocações, né? Jesus nos disse, né? A messe é grande e os operários são poucos. Então vamos rezar pelas vocações, pelas famílias, né? Cuidar da família, porque é da família que sai uma santa vocação, seja para uma vida consagrada ou seja para o matrimônio, né? Então vamos rezar de modo muito especial também pelas famílias. Padre Benedito, uma boa noite para você, seja cada vez mais bem-vindo, e a Rádio Pés de Cristo, com a Paróquia Espírito Santo, está sempre de portas abertas para você, tá bom? Muito obrigado, Marco Antônio, obrigado aí o Padre Luiz Fernando, pároco, Padre Bernardo, vigário, Padre Manuel, colaborador, todos aqui da Paróquia Espírito Santo, minha paróquia de origem, estou sempre aqui, né? Estou sempre aqui na minha paróquia. Me alegro aqui com a comunidade, né? E rezem por nós, né? Rezem por nós pela nossa caminhada, e nós estamos à disposição. Que Deus abençoe, que você tenha uma santa noite, um santo descanso. Obrigado. Amém. Uma boa noite então, Deus abençoe. E é isso aí aos ouvintes da Rádio Pés de Cristo, a rádio da Paróquia Espírito Santo de São José dos Campos. O Web Rádio Pés de Cristo apresentou o programa Domingo com Cristo, com Marco Antônio.